Imagine estar completamente sem saída, sem dinheiro, sem perspectivas e pensar: não há mais nada a fazer. Eu já estive nesse ponto. Naquele momento de desespero, eu não sabia o que mais tentar. Mas havia algo dentro de mim que se recusava a aceitar que a vida seria sempre assim. Eu decidi apostar tudo em uma coisa que, até então, parecia algo quase irreal: a visualização. Em apenas 3 dias, eu vi minha vida dar uma guinada. O dinheiro que parecia tão distante se materializou, e a oportunidade que eu tanto buscava bateu à minha porta. Se você acha que isso soa como um conto de fadas, eu entendo. Mas o que eu vivi foi muito mais real do que você imagina. Eu sou a prova de que, quando você se conecta verdadeiramente com a energia do que deseja, tudo pode mudar mais rápido do que você pensa. E eu estou aqui para te mostrar como você também pode transformar sua realidade em apenas 3 dias. A pergunta é: você está pronto para dar o primeiro passo? Eu me lembro do momento exato em que pensei: chega, eu desisto. Já não havia mais esperança, nem direção. Os boletos empilhados, a geladeira quase vazia e o telefone mudo. Era como se o universo tivesse me esquecido. Eu dizia para mim mesma: Rhonda, você tentou. Mas, dentro do silêncio da minha mente, algo sussurrava. Era tão sutil que quase passou despercebido. Uma centelha. Uma voz baixinha. E ela dizia: ainda dá. E foi essa voz, apenas essa, que impediu que eu desistisse de vez. Mesmo quando tudo parecia ruir, mesmo quando a dor me dizia que era inútil, algo, em mim, ainda acreditava. Eu não entendia o porquê, mas também não lutei contra. Deixei aquela pequena faísca existir. E é isso que quero que você entenda. Você não precisa de um plano inteiro. Você só precisa deixar essa fagulha viver. Porque quando você aceita que ela existe, por menor que seja, o universo começa a conspirar. Mas tudo começa dentro. Sempre dentro. Às vezes o que a gente sente é mais poderoso do que aquilo que a gente vê. Eu via escassez, eu via fracasso, mas em algum lugar dentro de mim, eu sentia a abundância querendo nascer. E eu sabia: se existe algo que sobrevive mesmo em meio ao caos, é a fé. Não a fé religiosa, mas aquela fé crua, instintiva, visceral. Aquela que não precisa de explicação, nem de lógica. É a fé que faz você levantar da cama mesmo sem saber o que vai fazer. Foi essa fé que me segurou. O mundo gritava que eu não tinha saída, mas havia algo em mim que sussurrava: você ainda pode. E esse sussurro, essa intuição, essa certeza invisível, era a minha maior riqueza. Quando você reconhece isso em você, tudo muda. Não porque o cenário muda na hora, mas porque você muda primeiro, e o universo responde à sua frequência. Ele não responde ao desespero. Ele responde à convicção. E naquele instante, mesmo sem nada no bolso, eu sabia: algo grande estava vindo. E foi aí que uma nova visão começou a nascer dentro de mim, mesmo que lá fora, tudo ainda parecesse igual. Mas eu já não era a mesma. Porque quando a fé silenciosa se levanta, ela prepara terreno para algo poderoso. E eu mal sabia que aquele era só o primeiro passo do que estava por vir. Chegou um momento em que eu simplesmente me cansei de olhar para o vazio. Era como se meus olhos tivessem se viciado na escassez, nas contas não pagas, na falta de oportunidades, na ausência de tudo o que eu sonhava. Mas então, um pensamento me atravessou como um raio. E se eu estiver colocando energia justamente no que eu não quero? Aquilo foi um estalo. Eu entendi que enquanto eu focasse no que me faltava, o universo só me daria mais daquilo. E foi aí que tudo começou a virar. Eu comecei a imaginar o que eu realmente queria. Não como um devaneio bobo, mas como uma decisão. Em vez de contar moedas, eu comecei a contar possibilidades. Em vez de repetir que estava falida, comecei a dizer: eu sou abundante. Você pode achar estranho no começo, eu sei. É desconfortável declarar riqueza quando o bolso está vazio. Mas o segredo é esse:
A realidade de fora só muda quando você muda a realidade de dentro. E isso começa com a imaginação. Eu me sentava todos os dias, mesmo sem forças, e fechava os olhos. Imaginava meu lar como eu sonhava. Imaginava a liberdade de poder escolher o que comer, o que vestir, para onde ir. E eu sentia aquilo como se fosse real. Sabe por quê? Porque a mente não distingue o que é imaginado do que é vivido. E se a mente acredita, o universo responde. É como sintonizar uma estação de rádio. Você não ouve a música certa se estiver no canal errado. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, mas eu não tenho nem tempo para isso, Rhonda. Eu entendo. Eu já estive aí. Mas você precisa arrumar tempo para criar dentro de você o mundo que deseja lá fora. Pode começar com 5 minutos por dia. Pode ser no banho, pode ser antes de dormir. Mas imagine. Imagine com detalhes. Imagine com vontade. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente como verdade. E quando você começa a imaginar, algo muda. Não fora ainda, mas dentro. O coração começa a se alinhar com possibilidades. As ideias surgem, as coincidências aparecem. E você percebe que não está mais presa ao que faltava. Está se movendo na direção do que deseja. E foi exatamente isso que eu fiz. No meu silêncio, enquanto o mundo ainda achava que eu estava perdida, eu não estava mais jogando com os pensamentos. Eu estava criando algo real. Todos os dias, me concentrava em uma cena clara, tão vívida que parecia mais uma memória do que uma simples imaginação. Eu me via em um lugar bonito, cercada por pessoas que amavam minha companhia, fazendo o que eu amava, com uma paz interna que eu nunca havia experimentado antes. Era como se o filme da minha vida começasse a mudar na tela da minha mente. Você já percebeu o poder de um filme? Como mesmo sabendo que tudo é ficção, você se sente emocionado, como se fosse parte da história. Foi isso que eu comecei a fazer. Ao invés de pensar em como minha vida estava dura, comecei a me ver no futuro que eu queria. E quanto mais eu assistia, mais a cena ficava nítida. Cada detalhe importava. Eu imaginava os sons, os cheiros, até a sensação de estar naquele lugar. Tudo era tão real que, de algum modo, meu corpo começava a acreditar. Eu sei que pode parecer um pouco estranho no começo, mas a mente humana é uma ferramenta poderosa. Ela não distingue o que é real do que é imaginado. Então, a pergunta que eu faço é: por que não imaginar o que você realmente quer? Quando você cria uma cena mental com clareza e emoção, você não está só sonhando. Você está criando a sua realidade. E o universo, meu amigo, adora uma criação bem feita. Quando você começa a assistir sua vida como um filme, você também começa a se comportar como a pessoa que você está se tornando nesse filme. Seus hábitos, suas escolhas, sua postura mudam. E isso por si só começa a atrair a realidade que você visualizou. Como um magneto, a sua vibração vai chamando as oportunidades, as pessoas, os caminhos que antes pareciam distantes. E tudo começa a se alinhar com a cena mental que você está criando. Eu não estava mais esperando que as coisas acontecessem. Eu já estava vivendo as cenas do meu futuro, aqui e agora. E o que você pode aprender com isso? Que, ao criar a sua própria narrativa mental, você começa a criar o seu próprio destino. E o universo, com todo o seu poder, não pode fazer outra coisa senão responder à sua vibração. E a mudança que parecia distante começa a acontecer bem na sua frente. A dúvida, eu descobri, é o inimigo silencioso do progresso. Durante um bom tempo, eu me vi sendo consumida por ela, questionando cada passo que dava. Mas quando eu decidi que minha visualização era a única realidade que importava, as dúvidas começaram a perder força. Eu não deixei espaço para elas. Eu acreditei, com todo o meu ser, que o que eu estava imaginando já era real. E sabe o que aconteceu? O mundo começou a me responder como se fosse: acredite em mim, não foi um processo instantâneo. Havia uma luta interna, uma voz dentro de mim que sempre dizia: isso não vai dar certo.
Mas eu sabia que não poderia escutar essa voz. Eu precisava de uma crença inabalável. E não se engane, essa crença não vem do que você vê, mas do que você sente. Se você sente com convicção que já é real, o universo não pode fazer outra coisa a não ser entregar. A chave aqui é a total confiança em si mesmo e no processo. Eu comecei a agir como se já estivesse vivendo o que eu desejava. Eu não esperava as coisas acontecerem primeiro. Eu agia como se já fossem reais. Eu me vi no futuro, e com base naquela visão, tomei decisões e tomei ações que estavam alinhadas com o meu desejo. Cada passo que eu dava, mesmo sem ver os resultados imediatos, me fazia sentir mais próxima daquela realidade. Eu não estava esperando o sucesso. Eu estava vivendo ele todos os dias. E quando você começa a acreditar como se já fosse real, algo incrível acontece. A vida começa a se reorganizar em torno dessa crença. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas começam a surgir. O que antes parecia impossível, agora se torna parte da sua realidade. Porque quando você realmente acredita, você emite uma vibração que atrai tudo o que está em sintonia com essa crença. E o universo, sem falhar, responde a isso. Então, se você está em um ponto onde está duvidando de si mesmo, pare por um momento. Lembre-se de que tudo o que você precisa já está dentro de você. Acredite como se já fosse real. Deixe de lado a dúvida, e você verá que o universo vai começar a conspirar ao seu favor. E quando a dúvida sair de cena, você estará tão imerso na sua nova realidade que ela nunca mais vai voltar. Eu não esperei que o mundo mudasse para agir. Eu sabia que se eu quisesse ver a mudança, eu teria que ser a mudança primeiro. E foi isso que fiz. Não importava o que os outros pensassem ou o que eu via ao meu redor. Eu agia como se a mudança já tivesse acontecido, como se minha nova vida já estivesse aqui, bem diante dos meus olhos. E para minha surpresa, as portas começaram a se abrir. Eu sei que isso pode soar como um passo difícil. Você pode se perguntar, mas Rhonda, como agir como se já tivesse mudado se tudo ao meu redor diz o contrário? E eu digo a você, é exatamente aí que a magia começa. O mundo só pode te dar aquilo que você está disposto a receber. Se você continuar esperando para agir até que tudo se alinhe, você vai continuar esperando. Mas quando você age com confiança, mesmo quando não vê os resultados, o universo começa a se ajustar para que você receba exatamente aquilo que você está dando. Por exemplo, imagine que você está buscando um novo emprego. Se você continuar esperando a oferta chegar para agir com confiança, vai perder o timing. Ao invés disso, comece a agir como se já estivesse no seu novo cargo. Se vista como se fosse o seu primeiro dia de trabalho no emprego dos seus sonhos. Comporte-se com a postura de alguém que já conquistou o que quer. Isso vai alterar a sua energia e, em consequência, atrairá as circunstâncias que você precisa para se alinhar com essa realidade. É claro que agir como se já tivesse acontecido não significa ignorar a realidade. Significa criar a realidade que você quer dentro de si e agir com base nela. O universo responde à sua energia e à forma como você se posiciona no mundo. E quando você se posiciona como alguém que já tem aquilo que deseja, o mundo começa a corresponder a isso. Acredite, as oportunidades vão começar a surgir, porque você já está vibrando na frequência delas. Eu posso te garantir uma coisa: quando você age como se já tivesse mudado, a mudança começa a acontecer mais rápido do que você imagina. O universo não espera você estar pronto. Ele apenas responde ao seu alinhamento. E ao agir como se já estivesse vivendo a sua realidade, você cria espaço para a verdadeira transformação. Eu não estava esperando milagres, mas estava pronta para reconhecê-los. E, no momento em que decidi acreditar de forma inabalável no que estava criando, o universo não demorou para me enviar o primeiro sinal. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou e, ao ver o número na tela, eu soube que aquela era a resposta que eu havia pedido. Era uma ligação de um antigo contato,
alguém com quem eu havia perdido o contato há muito tempo. O mais interessante disso tudo? Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei correr atrás ou forçar a situação. Tudo o que fiz foi acreditar. E, como que por magia, o universo trouxe até mim a oportunidade que eu tanto desejava. Esse foi o primeiro sinal de que eu estava no caminho certo. O universo sempre responde, mas ele responde de maneiras que, muitas vezes, são inesperadas. Às vezes, a resposta não vem como você espera, mas vem exatamente do jeito que você precisa. E você pode se perguntar: mas Rhonda, como posso reconhecer esses sinais? O segredo está na atenção que você dá às pequenas coisas. Não subestime uma conversa casual ou uma mensagem que chega no momento certo. Pode ser o universo falando com você. Eu aprendi a confiar nos sinais e, mais importante ainda, a tomar ações rápidas assim que os recebo. Aquele telefonema foi a oportunidade que eu precisava para dar o próximo passo. E eu soube exatamente o que fazer com ela. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Cada sinal que recebia parecia me direcionar para o lugar certo, como se o universo estivesse me guiando com passos leves e sutis. Você não precisa ver tudo com clareza imediata. A beleza de confiar no processo é que, à medida que você se alinha com a sua vibração, os sinais vão se tornando mais claros, mais fortes e mais frequentes. Então, quando o seu primeiro sinal aparecer, não ignore. Ele pode vir disfarçado de algo simples, como uma ligação, uma mensagem ou um encontro inesperado. Confie, porque assim como aconteceu comigo, o universo vai lhe enviar exatamente o que você precisa quando você menos esperar. Quando você decide alinhar suas ações com suas crenças, algo mágico acontece. E posso te garantir, não importa o quão impossível algo possa parecer, quando você confia no processo, as coisas começam a acontecer rapidamente. Foi o que aconteceu comigo. Em apenas 3 dias, o dinheiro que eu tanto precisava apareceu. E eu não estava esperando. Não estava calculando os passos. Não estava fazendo nada além de seguir a minha intuição e acreditar de forma inabalável. Aquele dinheiro não apareceu de uma maneira convencional. Não foi um prêmio. Não foi algo que eu esperava. Foi um fluxo inesperado, uma oportunidade que se abriu, uma ação que tomei sem hesitar, porque já sabia que a abundância era parte do meu destino. E quando a quantidade que eu precisava chegou, foi como se o peso do mundo tivesse sido tirado das minhas costas. A gratidão que eu senti foi indescritível. Não era apenas pelo dinheiro. Era pela confirmação de que eu estava no caminho certo, de que o universo realmente me apoiava. Chorar de gratidão foi a resposta natural, porque naquele momento eu sabia que havia muito mais em jogo do que simplesmente receber dinheiro. Eu estava recebendo a confirmação de que a lei da atração realmente funciona. E não se trata de como o dinheiro chega, mas de como você se sente ao recebê-lo. Quando você está em sintonia com a abundância, você se sente merecedor e aberto para recebê-la sem hesitação. Essa experiência me ensinou uma lição fundamental. A abundância não tem limites. Ela está sempre disponível para todos nós. Quando você está alinhado com o que deseja, a quantidade que você recebe não é um acaso. É a manifestação do seu estado vibracional. Eu não pedi, eu não forcei. Eu simplesmente acreditei que era possível. E quando o dinheiro chegou, ele foi apenas a evidência de que tudo o que eu tinha visualizado estava realmente se materializando. Eu sei que, para muitas pessoas, essa história pode parecer inacreditável. Mas o que eu quero que você saiba é que, quando você se alinha com a vibração certa e age com fé, as coisas acontecem mais rápido do que você pode imaginar. E como aconteceu comigo, você também pode se surpreender com o quão rapidamente o que você deseja pode se manifestar. Eu vivi essa experiência não por acaso, mas para que você pudesse aprender com ela. Quando eu estava naquele lugar de luta e incerteza, nunca imaginei que um dia estaria compartilhando isso com o mundo. Mas o que eu aprendi, eu senti que precisava transmitir. Eu sou a prova viva de que a lei da atração não é apenas uma teoria.
mas uma verdade que pode transformar vidas. E se aconteceu comigo, posso garantir que pode acontecer com você também. A maior lição que eu aprendi é que a verdadeira transformação vem de dentro. Não importa o quão difícil pareça a sua situação, ou quão distante seu desejo possa parecer. O que importa é a sua crença e a sua disposição em seguir o caminho com confiança. Eu ensinei a mim mesma a ser persistente, a acreditar sem limites e a agir como se já estivesse vivendo a vida dos meus sonhos. E foi isso que fez toda a diferença. Se eu consegui, você também pode. Não há segredo, apenas a coragem de acreditar. Eu vejo tantas pessoas que duvidam de seu poder. Elas acreditam que, para alcançar o que eu alcancei, precisam de algo externo, algo que está fora do seu alcance. E eu digo, não, o que você precisa está dentro de você. O primeiro passo é acreditar que a sua transformação já está em andamento. O segundo é agir de acordo com essa crença. Não importa o quão pequeno seja o passo, desde que você esteja se movendo em direção ao seu objetivo. Cada vez que compartilho minha história, vejo os olhares das pessoas se iluminando. Elas começam a entender que a transformação não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Quando você decide que merece, o universo começa a trabalhar ao seu favor. Não importa onde você esteja hoje, o que importa é onde você decide estar amanhã. E essa decisão, essa escolha, está completamente em suas mãos. E eu quero que você saiba de uma coisa. A transformação não é algo reservado para um grupo seleto de pessoas. Não importa o seu passado, suas dificuldades ou desafios. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu estou aqui para provar isso. E agora, a escolha é sua. Você está pronto para acreditar na sua própria transformação? Agora que você sabe exatamente o que eu fiz, e como tudo se transformou em apenas 3 dias, eu te pergunto, o que está te impedindo de começar hoje? Será que é a dúvida? O medo de parecer bobo por acreditar em algo tão simples? Ou será que, no fundo, você ainda não se permitiu acreditar que merece uma vida extraordinária? A verdade é que tudo muda quando você decide. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Você vai continuar alimentando os pensamentos que te mantêm preso na escassez? Ou vai usar o poder da sua mente para criar a realidade que você deseja e merece? A escolha está aí, agora, diante dos seus olhos. E se aconteceu comigo, se funcionou comigo, por que não aconteceria com você? O universo não faz distinções. Ele responde à sua vibração, à sua intenção, à sua ação. Então me diz, o que você vai começar a visualizar hoje? Que cena mental você pode criar agora mesmo que te faça sentir como se já estivesse vivendo o que tanto deseja? Escreve aqui nos comentários, qual é o seu maior sonho? Eu quero saber. Vamos transformar isso juntos. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se te inspirou ou despertou algo dentro de você, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque todos os dias eu trago mais conteúdos como esse, para te lembrar do seu poder. A sua nova vida pode começar agora, só depende de você.